Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 16, o versículo de número 15, onde está escrito assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Esse texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 9 motivos para evangelizar, ele está dentro de um contexto de Jesus após cumprir o seu ministério terreno aqui entre os homens, fazendo a vontade do Pai, mostrando, demonstrando, instruindo e ensinando aqueles a quem ele separou, capacitando-os para que desse continuidade à sua obra. Jesus, então, com sua vida e ministério, realizou todos os conteúdos necessários que são próprios do Evangelho. Jesus veio para pregar, Jesus veio para ensinar, Jesus veio para operar milagres, cura, libertação, transformação. Tudo isto é o que nós vimos no ministério de Jesus, conforme nós podemos observar aqui em Mateus, no capítulo de número 9 e o versículo de número 35. Observe como era o trabalho de Jesus. E diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Este foi os 3 pontos principais do ministério de Jesus aqui na terra: pregar, ensinar e curar. E este trabalho ele o fez durante o seu ministério de 3 anos aqui na terra, à vista dos seus discípulos, e em dado momento enviou-os para missões específicas para que eles fossem e colocassem em prática o que tinham visto e ouvido de Jesus. Porque a Escritura diz que Jesus foi poderoso em palavras e obras. Então, o que Jesus fazia e o que Jesus falava, isso marcou profundamente o coração daqueles discípulos que agora, sentindo-se e colocados por Jesus como responsáveis para levarem adiante a mensagem do Evangelho, eles deveriam sair. E a orientação de Jesus é de que eles fossem por todo o mundo e a toda a criatura, significando dizer que não deveria ficar um único lugar ou uma única pessoa na face da terra sem que fosse alcançado. Então, todas as cidades deveriam ser percorridas e todas as pessoas deveriam ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Foi o que ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura e por todo o mundo. Então, a missão de Jesus, ela é universal em todos os tempos e em todas as épocas, recai sobre o ombro de cada cristão a responsabilidade que ele tem diante de Jesus de propagar o seu evangelho. E quando nós olhamos em Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, também palavras de Jesus, aqui ele disse: ide, pregai o evangelho, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Em Mateus ele diz-nos, no capítulo 28, os versículos 19 a 20, está escrito assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação
dos séculos. Então, em Marcos, enfatizou-se pregar o evangelho. Em Mateus, enfatizou-se ensinar todas as coisas que Jesus lhes havia orientado, guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E Jesus prometeu estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui em Marcos, diz-nos que no capítulo 16, dos versículos 16 a seguir, está escrito assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, o dever de todo cristão é obedecer esta orientação de Jesus, de ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Os que crerem e forem batizados deverão ser ensinados, instruídos a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. E os versículos 17 a seguir diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, a missão dada por Jesus é completa: pregar, ensinar e operar milagres, maravilhas, cura, libertação. Eles, obedecendo a ordem de Jesus, saíram por todas as partes. Diz a Escritura, versículo 20, e eles tendo partido, eles começaram de onde Jesus orientou. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes. Não escolheram lugares para se pregar, mas foram a todas as partes. Existem pessoas que escolhem os grandes centros industriais e comerciais para ali fazer o seu trabalho. Mas aqui, os discípulos, os apóstolos, eles foram aos valados, às aldeias, aos lugares distantes, desprezíveis, não importa. Onde houver uma pessoa, eles deveriam chegar lá com a pregação, o ensino e a operação de milagres por meio do evangelho. E diz, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, à medida em que as pessoas entenderam, os cristãos entenderam a ordem de Jesus, a responsabilidade que estava sobre eles, e colocaram-se em submissão, lealdade, obediência e fidelidade, e saíram, o Senhor apresentou-se e foi junto com eles, cooperando com eles, ajudando, manifestando o seu poder, confirmando a palavra pregada, com os sinais que se seguiram. Jesus disse que os sinais que haveriam de se seguir eram que em seu nome eles expulsariam demônios, eles falariam novas línguas, pegariam em serpentes, beberiam alguma coisa mortífera, mas não lhes fariam dano algum, e poriam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Eles saíram e fizeram em obediência o que Jesus havia dito a eles. Não tinha como ser diferente. O Senhor Jesus veio e passou a cooperar com eles, confirmando, dando graça, dando poder, dando sabedoria, e eles então fizeram um trabalho digno do nome do Senhor. Mas este encargo e esta responsabilidade que Jesus deu aos seus discípulos e apóstolos não morreu com eles. Era que eles, ao fazerem, também ensinasse e instruísse a outros que eles dessem o seguimento à obra de Deus, a semelhança do que aconteceu entre Paulo e Timóteo. Paulo foi convocado por Jesus, alcançado por Jesus, ali na estrada para Damasco,
E quando o Senhor Jesus o salvou, e ele então dedicou-se completamente de toda a força, todo o entendimento que lhe era próprio, ele seguiu adiante pregando o evangelho em todos os lugares. E ele tinha como propósito pregar aonde Jesus ainda não tinha sido anunciado. Ele não queria ir em lugares onde as pessoas já tinham começado e ali dar continuidade àquele trabalho, certamente para tirar os louros do resultado. Mas ele sempre dizia que ele queria ir aonde Cristo ainda não tinha sido anunciado. E ele dizia a Timóteo, quando orientou, instruiu Timóteo, disse que o que de minha parte, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, é um sendo ensinado, instruído, a maneira de realizar a obra de Deus através da evangelização e que vai instruir e ensinar outros através da prática e através das palavras. Como Jesus ensinou os discípulos. Ele primeiro fazia, depois ensinava. Este é o método infalível, não falha nunca. E tem sido assim. Aonde quer que se chegue, que as pessoas pratiquem a evangelização e outros que vêm junto com eles vão também aprender e dar seguimento a este trabalho. Nós vamos, então, observar 9 motivos para evangelizarmos. Por que temos estes motivos para evangelizar? Ora, uma vez que nós estávamos perdidos, desgarrados, corrompidos, marcados para uma condenação eterna, o Senhor Jesus veio, realizou a sua obra, entregou-se a vida em sacrifício, abriu para nós a oportunidade de salvação através da libertação que ele operou em nossa vida. Nós agora, livres, libertos e salvos por Jesus Cristo, nós não devemos nos fechar pensando que a salvação ela só diz respeito à nossa vida. Não, Jesus não veio morrer por um, por dois. Ele veio morrer por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta salvação poderosa, preciosa e gloriosa que Deus trouxe à realidade através de Jesus é para toda a humanidade. É para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, não importa. Para o pobre, para o rico, para o culto, para o inculto, para o sábio, para o ignorante, a todos eles. Este evangelho precisa chegar aos ouvidos e ao coração destas pessoas para que eles entendam e compreendam quem é Jesus, o que Jesus veio fazer e qual o resultado de Jesus na vida das pessoas. Como é que eles podem ser salvos, libertos e transformados? Então, isto eu e você, hoje, nos nossos dias, estamos encarregados pelo Senhor de propagar o evangelho, pregando, ensinando e operando os sinais que são próprios do evangelho, para que o nome do Senhor, Jesus Cristo, seja glorificado e que vidas possam chegar a Cristo para receber dele a salvação e a libertação. Algo que aconteceu comigo, que aconteceu com você, com cada um de nós, que hoje, com alegria e liberdade, estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo. Mas há necessidade de que haja continuidade. Eu sempre observo, à luz da palavra de Deus, o trabalho de evangelização, ele se desenvolve em 2 frentes. Primeiro, existe a evangelização coletiva, a evangelização em grupos, a evangelização promovida pela igreja, quando reúne-se as pessoas para sair a ruas, vilas e povoados com uma equipe de pessoas pregando o evangelho, ensinando e orando pelas pessoas. Este é o trabalho coletivo que se faz. A igreja primitiva
todos os dias pregava e ensinava no templo, nas casas, nas ruas, nas vilas, nos povoados, aonde quer que houvesse pessoas, eles estavam ali falando a respeito do Senhor Jesus. E existe também a evangelização pessoal. A pessoa, particularmente, individualmente, sente-se comprometida, responsabilizada pelo Senhor Jesus, e nos seus relacionamentos e encontro com pessoas, ela testifica, ela fala a respeito de Jesus, testemunha da obra de Jesus e ganha vidas para o reino de Deus. Então, esses trabalhos foram trabalhos que marcaram épocas na vida da igreja aqui na terra. Quantas campanhas evangelizadoras foram realizadas, quantos irmãos e irmãs assumiram o comprometimento de ser um evangelista pessoal, alguém que saiu pregando e ensinando o evangelho de Jesus Cristo e colheram frutos para Deus. Hoje já não vemos mais nesta mesma frequência. Campanhas de evangelização praticamente inexistem. Evangelismo pessoal, são pouquíssimos aqueles que ainda se mantêm neste cumprimento. Mas o que diz a palavra de Deus é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. À medida em que nós partirmos em obediência à orientação de Jesus e pregarmos e ensinarmos o evangelho, a palavra de Deus nos garante que haverão sinais que acontecerão como confirmação do verdadeiro evangelho que está sendo pregado. Haverá cura, haverá expulsão de demônios, haverão novas línguas, haverão proteção contra venenos mortais, e aqueles em quem impusermos as mãos, eles serão curados das suas enfermidades. Então, quando observamos estas orientações de Jesus para todo cristão vivo hoje aqui na terra, ele sente-se e está biblicamente responsabilizado por Deus, através de Jesus, a propagar o evangelho. Não tem como um verdadeiro cristão não falar de Jesus, não falar que Jesus o salvou, Jesus o libertou. Os missionários, quando vieram ao Brasil, no início do século XX, eles não tinham muita habilidade, mas eles firmaram algumas sentenças e eles então usaram-as ao máximo. Deus cooperou com eles porque havia simplicidade, lealdade, verdade e fé no coração deles. Então o Senhor cooperou. Eles saíam dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Este é o conteúdo do evangelho. Se há tempo para detalhar cada um desses pontos, detalha-se cada um ponto, toma tempo. Mas se o tempo é pouco, então estas expressões, elas já identificam o que elas querem dizer. Jesus salva do pecado, da morte, da condenação. Jesus cura das enfermidades físicas e espirituais. Jesus batiza com o Espírito Santo, concede o revestimento de poder, a virtude do Espírito Santo, e Jesus prometeu que vai voltar e levar o seu povo para o céu. Então, este é o conteúdo do evangelho. O que Jesus fez e a expectativa e a esperança que ele deixou plantada no nosso coração. Então, nós observamos estes motivos pelos quais nós precisamos evangelizar. 9 motivos para evangelizar. O primeiro é que é um mandamento, é uma ordem de Jesus, conforme eu li. Jesus disse: ide. Jesus ordenou. Então, a ordem de Jesus não é para ser questionada, para ser colocada em prática, é para ser obedecido. Segundo, como salvo por Cristo que sou, e você também, nós agora temos uma
obrigação. Paulo disse que se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então nós temos o mandamento do Senhor, a ordem de Jesus, e nós temos também a obrigação, como salvo, liberto e transformado por Jesus, de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas de salvação a quem precisa. Terceiro, é um dever do salvo. Isto é natural. Uma vez que eu sou salvo, naturalmente deve brotar no meu coração, por aquilo que recebi através de Jesus na salvação, de desejar que outros também recebam esta libertação e salvação garantida por Jesus. Então é um dever, mas torna-se também um privilégio. Alguém que recebeu de Jesus a salvação, foi liberto, foi transformado, é um privilégio dizer a outros, porque eles me viram anteriormente, sabiam da minha condição e vida, e me veem hoje, e certamente devem notar em mim e em você a transformação que só Jesus pode fazer. Então, uma vez que eu sou uma prova viva, uma testemunha viva do poder de Jesus através do evangelho, eu devo evangelizar como um privilégio, uma gratidão do meu coração por aquilo que Jesus fez na minha vida e pode fazer na vida de qualquer um. Então, isto é um privilégio. E isso eu devo tomar também como uma responsabilidade. Eu sou responsável por falar o evangelho, porque se Deus colocar pessoas à minha volta e eu me calar, e aquelas pessoas partirem para a eternidade sem desfrutarem da salvação em Cristo Jesus, a Bíblia me coloca como responsável, porque eu deveria ter anunciado a salvação. Se a pessoa ia crer ou não crer, era uma questão que dizia respeito a ela. Mas o meu dever, a minha obrigação, a minha responsabilidade era falar de Jesus e colocar diante dela a oportunidade de, por Jesus, encontrar e receber a salvação. Se eu não o fiz, a pessoa partiu, eu sou responsabilizado por aquilo. É como alguém que estivesse morrendo, afogando-se de qualquer natureza, e eu tivesse condições de livrar aquela pessoa daquela situação, daquele perigo, daquela morte, e fiquei impassível olhando e não fazendo nada. O evangelho é assim. O evangelho entrou em mim, então eu preciso propagar este evangelho a quem quer que eu encontre, porque eu não sei a condição espiritual da pessoa que está à minha volta. Eu estou caminhando para o céu pela fé, mas ela está caminhando para onde? Para o inferno? Então eu preciso falar, eu preciso mostrar, eu preciso abrir a ela o evangelho de Jesus Cristo para que o Espírito de Deus trabalhe naquele coração e aquela vida seja salva. Então nós temos esta responsabilidade. E evangelizar é um sinal de que verdadeiramente nós somos salvos. Como que a pessoa vai pregar o evangelho se ele não foi salvo por Jesus? Se ele não experimentou o evangelho? Então, somente quem foi salvo por Jesus pode falar a respeito de Jesus. Porque ele tem experiência própria, pessoal. Ele teve um encontro com Jesus. A semelhança da mulher samaritana. Quando Jesus falou com ela, ela deixou o canto e foi à cidade e disse: olha, vinde e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Os homens da cidade creram no testemunho daquela mulher porque viram, conheciam, viram a diferença nela. E foram a Jesus. E quando chegaram lá, disseram: mulher, já não é pelo seu dito, pois nós mesmos temos visto e ouvido que este é o Cristo. Então a mulher testemunhou. Por quê? Porque ela sentiu-se que aquele era o sinal evidente de alguém que tinha sido transformado pelo poder da salvação através de Jesus Cristo. E é também um desafio.
É um desafio. Não são todas as pessoas a quem vamos pregar que vão crer em Jesus. Bom seria se todos aqueles com quem falássemos crescem em Jesus e fossem salvos. Mas a palavra de Deus nos mostra, e a experiência é que nem sempre as coisas são assim. Então nós precisamos fazer o trabalho. E muitas das vezes o fazemos com lágrima, com choro, muitas das vezes debaixo de pressões e dificuldades. O salmista disse: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, eu preciso evangelizar, porque há um tempo determinado. Nós não temos todo o tempo para fazer isto. O próprio Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Então eu não devo esperar as portas se fechar para querer fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer agora, hoje, no momento presente, enquanto temos a oportunidade de fazer esta grande e poderosa obra de Deus. Então façamos-la com alegria. E outra, somente o salvo pode falar de Jesus. O ímpio não pode, o pecador não pode, porque ele não tem experiência, ele não tem convicção, ele não tem certeza no seu coração. Então só pode falar da transformação quem, na verdade, já foi transformado pelo Senhor. Então nós temos aqui 9 motivos que nos levam a evangelizar, falar de Jesus, pregar o evangelho, ensinar o evangelho, contar com a cooperação do Senhor para que os sinais aconteçam. Então, esses 9 motivos pelos quais nós precisamos e devemos pregar o evangelho, o primeiro motivo é que é uma ordenança de Jesus, é o mandamento. Jesus mandou, ide, ele ordenou, nós temos que ir. Segundo motivo, é uma obrigação de todo salvo. Ele tem esta obrigação, este compromisso de falar de Jesus. Terceiro motivo, é o dever de todo salvo. É uma dívida que nós temos. Paulo disse: eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaros. Nós somos devedores às pessoas para falar a elas o evangelho de Cristo. Quarto motivo, é um privilégio do cristão. A alegria da salvação, o prazer de ser salvo em Cristo, torna-se um privilégio para cada salvo falar daquilo que lhe fez bem. O quinto motivo é porque esta responsabilidade está sobre cada salvo. Cada salvo tem essa responsabilidade. Ele não pode se omitir. Se ele fala e a pessoa não se decide, problema é da pessoa. Mas se ele não fala e a pessoa parte no estado de pecado, ele será responsabilizado porque silenciou diante de uma oportunidade dada por Deus. Sexto, é o sinal do salvo. Aquilo que brotou dentro de nós, nós devemos colocar para fora através de palavras, que é pregar o evangelho. Sétimo, é um desafio que nós precisamos assumir e completar este desafio. Nem sempre será fácil, mas a ordem é ir, mesmo que com lágrimas, mas voltará sem dúvida com alegria, trazendo seus molhos. Devemos também, em oitavo motivo, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E por fim, só o salvo pode realizar esta obra de pregar o evangelho. Então estão aí motivos que podem nos encorajar e despertar para nos colocar em ação no trabalho de evangelizar, de pregar e ensinar o evangelho conforme Jesus deixou orientado para cada um de nós. Cumpramos a nossa parte. A parte de Jesus, ele cumprirá quando nós fizermos a nossa parte com amor, com fidelidade, com empenho, com dedicação. Sejamos, então, verdadeiros evangelizadores, anunciadores
do evangelho poderoso de Jesus, que, como Paulo disse, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu fui salvo pelo evangelho de Jesus Cristo. Você foi salvo pelo evangelho de Jesus Cristo. Então agora nós somos arautos da mensagem da salvação. Anunciemos a tempo e fora de tempo. Vidas sem conta serão alcançadas e levadas, redimidas aos pés de Jesus, para receber dele a salvação perfeita e gloriosa que Deus, o Pai, quis revelar. Eu e você seremos e somos os propagadores do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.